Damos início ao segundo módulo do nosso curso sobre a cultura grega. Esse curso, como sabem, ele está dividido em vários módulos e ele tem uma perspectiva sobre a literatura grega, concentrada na dramaturgia grega, na filosofia grega, na teoria política e na teoria jurídica dos gregos. Mas o foco central do nosso curso é Atenas. Nós estaremos gravitando em torno de Atenas o tempo todo. Esse segundo módulo, ele se dedica a uma análise historiográfica, ou a uma historiografia do sociopolítica ateniense. Então, o nosso foco será, sobretudo, os séculos 7, 6, 5 e 4 em Atenas. Iremos nos deter de forma mais detalhada nos séculos 6 e 5. Os 5, sobretudo, o 5 é o que mais nos interessa, porque nos 5 faremos análise tanto em âmbito filosófico como em âmbito da dramaturgia grega. Bom, a cidade de Atenas, que é o objeto da nossa investigação, ela se forma no século 9 a.C. É essa polis em especial, que tinha uma vocação mais cosmopolita. Isso é dito por todos os historiadores. Ela era mais aberta ao estrangeiro. Essa abertura ao estrangeiro precisa ser vista sob determinada medida, porque os gregos eram xenófobos por natureza, é uma das temáticas que nós vamos analisar. Os gregos também eram muito conectados às suas populações autóctones. Autóctones não na Magna Grécia, mas autóctones de polis para polis. O poder nunca foi concentrado nessas cidades desse período. Por exemplo, em Atenas, o Basileu, né, ocupava essa figura do rei, ele dividia o seu poder, né, com o conselho dos pritâneos, que é o conselho dos líderes, né, das tribos. E nós já trabalhamos esse conceito de tribo no primeiro vídeo. Essas tribos, né, formavam então uma espécie de descentralização do poder político. A partir do século VII, sabemos da existência de 3 magistraturas básicas que organizavam o poder em Atenas. Existia o arconte epônimo, né, que tinha aí uma função mais administrativa. Havia o polêmarco, que cuidava da guerra, presidia uma espécie de conselho de generais, né? E o Basileu, que é essa figura mais arcaica, né? que vem, de certa forma, etimologicamente, ocupando esse conceito de um líder absoluto, de um líder supremo. Só que o Basileu, no século VII, ele não tem funções administrativas muito fortes. Ele tem uma função judiciária e uma função religiosa. Então ele é o sacerdote supremo e é também aquele que cuida das questões judiciárias em âmbito da polis. Bom, isso não quer dizer que o Basileu não tinha poder. Dentro de uma sociedade essencialmente mística, como era a dos gregos, isso era um poder estrutural fundamental. Então o arconte epônimo, ele tinha funções administrativas e talvez ele era aquele que detinha menos poder nessa tríade. Como eles eram essencialmente belicosos, né, desde do período aí do início do período pré-homérico, já se encontra túmulos em que os gregos eram enterrados com suas lanças, com suas espadas, até com seus escudos. Isso demonstra uma tendência muito grande à vida militar. Então o polêmarco tinha, sem dúvida nenhuma, uma importância nessa sociedade.
A gente acredita que essas magistraturas, até o século IX, eram vitalícias. Não temos muita certeza sobre isso. Mas sabemos que no século VII elas são decenais. E no século VI elas vão passar a ser bienais. No século V, por exemplo, elas são anuais. No século VII a.C., aparece a figura dos Temóstetes, que formam então um conselho de 6 Temóstetes, também chamados de arcontado. A nossa discussão começa exatamente nesse contexto. O que está acontecendo no século VII, que é muito importante para nós, é a expansão belicosa dos gregos de maneira geral, mas sobretudo aí já dos atenienses. Com essa vocação mítica para a guerra, devido às suas histórias, devido a todo esse arcabouço imaginativo que eles construíram, o desejo ao heroísmo, uma vocação, uma pertinácia, uma segurança de si mesmos, faz com que os gregos se lancem em processos de conquista armada. Essas guerras vão trazer muitos resultados, pilhagens, o resultado dos botins das batalhas, assim como também iniciaram processos de drenagem de escravos para Atenas. Na lógica mediterrânea, você pode enfrentar o seu inimigo até a morte, mas se você baixar as espadas, se você se render, você cai na condição de escravo. E existe uma ética da escravidão. Então, Atenas ela está recebendo no século VII muitos escravos que são resultado do botim das batalhas ao entorno, as batalhas de conquista expansionista dessa lógica militar dos gregos. Só que aí inicia-se um desequilíbrio, porque a sociedade grega ela trazia os escravos para a polis, para servirem a polis prioritariamente. O que sobrasse era vendido entre os gregos para o uso privado. E os eupátridas, ou seja, os bem-nascidos, os mais ricos, os nobres, eram aqueles que compravam esses escravos. Então os escravos passam a exercer as atividades cada vez mais dos gregos pobres, dos atenienses pobres. E esse desequilíbrio vai agravando uma crise política que tem lugar no nosso vídeo neste momento. Então, esse segundo momento do vídeo, é interessante que façamos uma análise da sociedade grega até então. Uma organização societal, uma organização societária da sociedade ateniense. Vamos focar nela. É muito interessante a análise de outras sociedades gregas, mas vamos nos deter na sociedade ateniense. Os bem-nascidos, que são os descendentes dos conquistadores, chamados então eupátridas, eles ocuparam em Atenas as planícies, o que eu sempre vou me referir a elas falando sobre a Pédia. Então eles são também os pedianos, o que vai se tornar inclusive um partido político em breve, na nossa sequência cronológica. Uma outra classe, que não são daqueles que estão tão bem, digamos assim, nascidos quanto os eupátridas, é a classe dos georgoi, que são os agricultores. Antes de Atenas intensificar seu comércio marítimo, ela foi uma cidade agrária como todas as cidades da Grécia. Então os georgoi tinham uma posição de destaque, de importância nessa sociedade, que foi se perdendo ao longo do tempo. Os georgoi então passam a estar insatisfeitos com a organização da cidade já no século VII. Nós sabemos que o censo realizado por Solon, já aí no começo do século VI a.C., mostra que as pessoas mais ricas
eram chamadas de pentocosomedinos. Isso porque eles superavam 50 ânforas de azeite por ano. O próprio Solon vai cuidar de uma transição, ao invés da medida ser um jarro de azeite, a medida ser uma dracma, né, a moeda então do século VI. Então, quem passava de 500 dracmas anuais era um pentacosomedino. Quem superava 300, mas não chegava a 500, eram os hippies, os cavaleiros, e o que compunham nas batalhas a cavalaria. Os que ficavam entre 200 dracmas e 300 dracmas eram então chamados de zeugitos. E aqueles que não atingiam 200 dracmas eram os tetos. Então aí aparece uma classificação, já determinando classes sociais, tem então um caráter já timográfico, para que as classes se definissem. Essas classes vão ser usadas durante todo o resto da história de Atenas. Sendo que no século V, uma grande parcela dessa classe social vai ascender socialmente, diminuindo então a parcela dos tetos e dos eugitos e ampliando as parcelas dos estratos mais ricos. Bom, é preciso também pensar em termos de Atenas nos estrangeiros, que são chamados de metecos. Bom, os metecos, eles vão em alguns momentos terem uma maior aceitabilidade e vão poder, inclusive, muitos deles se tornarem cidadãos em Atenas, sobretudo quando Clístenes organiza os demos. Mas a cidadania ateniense ela era concedida com muita parcimônia. Na verdade, eles eram bem xenófobos, e como os metecos, em Atenas em especial, enriqueciam ou eram de famílias ricas que se moviam para Atenas, uma das vantagens que os atenienses, cidadãos autóctones, tinham sobre os estrangeiros seriam alguns direitos. Então, os não atenienses, os metecos, eles não tinham direito à isegoria, ou seja, a participação da vida pública, não tinham direito também à isonomia, não tinham direitos iguais. Embora tinham que pagar impostos, tinham que cumprir o serviço militar e não podiam possuir nenhum imóvel, nem urbano, nem rural, em Atenas. Eu estou dando esse foco exatamente porque isso tudo vai ser usado mais tarde no nosso curso. É preciso levar em conta também que metade da população de Atenas, algumas vezes sobrepujando a própria metade, são os escravos. Os escravos eram públicos ou particulares. Os escravos públicos estavam divididos entre os ergatai, os toxotai e os hiperetai. Então, os ergatai eram os escravos braçais, que cumpriam as obras públicas, que cuidavam das construções dos templos, dos pórticos, dos portos, de toda essa dimensão construtiva. Os toxotai, eles constituíam a polícia em Atenas e faziam um acompanhamento das guerras, raramente em campo de batalha. Os gregos lutavam apenas com homens livres, mas eles cuidavam do suprimento de guerra, eles faziam a logística da guerra, serviam nesse processo de equipagem. E os hiperetai eram servidores públicos amplo senso, inclusive que cuidavam de toda a administração pública em Atenas, sendo que as magistraturas eram sempre muito curtas, a partir aí do século VI elas não ultrapassavam um ano. Então, quem cuidava da malha burocrática de Atenas eram os hiperetai, que não eram escravos que viviam em más condições. Podiam ser castigados, podiam ser vendidos, mas podiam deixar de ser servidores públicos, mas eles tinham uma vida simples
mas de forma que não há nenhum dos historiadores gregos menciona uma revolta dos escravos de Atenas contra seus senhores. Os escravos privados, né, que passam então a ser muitos a partir desse enriquecimento, os escravos privados podiam ser castigados, sendo açoitados, poderiam também pedir para ser vendidos, se direcionando ao templo de Teseu, por exemplo, para que fossem vendidos, porque estariam sendo maltratados, né? Não poderiam ser assassinados, e sabemos que havia aí abusos, sobretudo abusos sexuais contra eles. Essa questão dos escravos, eu quero voltar a isso mais tarde de forma mais complexa. Nós estamos fazendo um mapeamento geral da sociedade grega. Ainda existia os escravos que tinham sido homens livres, que eram os ectamores. Os ectamores eram as pessoas que tinham se tornado escravos em função de suas dívidas, né? Ou seja, em razão de suas dívidas. Então as pessoas, havia a hipoteca de bens imóveis, sobretudo da terra, que poderiam ser arrestados numa sentença judicial, mas era possível dar em garantia da dívida também a sua própria liberdade. Uma das medidas importantes que Solon vai fazer, como nós vamos ver, é impedir a escravidão por dívida. Cabe então agora só trabalhar uns últimos conceitos nesse primeiro vídeo, que é um vídeo aí cheio de nomenclaturas para a operacionalidade do nosso curso. É importante a palavra eptimia e atimia nesse contexto. Eptimia é o exercício de todos os direitos que um cidadão ateniense tem. Por exemplo, um meteco, ou um escravo, ou um ectamore, ele não tem a eptimia. Agora, havia um processo, que era o processo de atimia, quando um cidadão perdia seus direitos políticos, e inclusive era exilado. Mais tarde, com Clístenes, vai haver o processo, vai haver uma substituição gradativa dos processos de atimia para os processos de ostracismo. O ostracismo era um exílio de apenas 10 anos, sem que a vítima, o ostracizado, tivesse que vender todos os seus bens. Quem sofria um processo de atimia ia embora de Atenas para nunca mais voltar, perdendo inclusive, tendo que vender inclusive todos os seus bens. Mas vários processos de atimia puderam ser revertidos, como sabemos, inclusive de tiranos como Pisístrato, por exemplo. Isegoria é o direito de participar de uma assembleia, é o direito de se manifestar, de pedir a palavra, de falar, por exemplo, na eclésia, que é a grande reunião dos gregos que nós vamos trabalhar daqui a pouco, como ela funcionava. A isonomia é a igualdade perante a lei. Não é? O conceito de eunomia é o respeito à lei. Fechando essa questão das classificações, lembrem disso, os eupátridas são os nobres. Todo o poder político até o século VII, ele vai estar sob a detenção dos eupátridas. Os georgóis são os agricultores pobres que ocupam a diácria, as montanhas. Os eupátridas se concentravam sobretudo na Pédia, por isso vão ser chamados também de pedianos. Né? E os georgoi, porque ocupam a diácria, vão ser chamados muitas vezes de diacrianos. E durante o período, por exemplo, da tirania de Pisístrato, ou o período de Solon, é possível identificá-los como partidos políticos. E aqueles que moravam na costa, eles são os paralianos, porque a palavra paralia é a palavra para designar costa. Então, os paralianos, em regra, eles são os demiurgos. Todos os serviços liberais na Grécia Antiga são feitos pelos demiurgos. Desde um advogado, um médico, um dono de estaleiro, um dono de navio, profissões muito comuns que desapareceram, por exemplo, um adivinho, né? Era uma profissão importante, um pedagogo, que é o professor liberal, que era uma profissão liberal, porque os professores não eram empregados
né, os professores ensinavam livremente, conforme o pagamento que recebiam, daqueles que se interessavam pela educação. Bom, acho que fizemos aí um trabalho de classificação. Eu pude escrever aqui para vocês o nome dessas classificações. Esse vídeo pode ser sempre revisto para que essas classificações possam ser retomadas, e a partir do próximo vídeo vamos conversar sobre o período de Solon, chamado, né, a temporalização soloniana, depois a temporalização do último tirano de Atenas, que é Pisístrato, né, seguido pelo seu filho Hípias, né? E depois de Hípias vamos analisar o golpe de Zágoras, e enfim entramos no que podemos chamar de democracia grega propriamente dita, com Clístenes, né? Analisaremos brevemente as guerras médicas, para então instaurar o período de Péricles, né? A temporalização de Péricles, chamada então a temporalização dos anos de ouro da Grécia Antiga, vai ser um dos momentos de uma análise mais detalhada, né, pormenorizada desse nosso pequeno curso. Então, o número 2 e 3 do nosso curso se dedicam a essa historiografia sociopolítica. Agradeço então, né, damos esse videozinho também por encerrado. Obrigado.